Imagina carros parados no farol como acontece todo dia no mundo inteiro. De repente o farol fica verde, os carros avançam, mas um deles, que estava na frente de uma das fileiras, não avança. As pessoas então começam a buzinar, a gritar, a acenar para o motorista daquele carro, mas eles desconfiam também que pode ter acontecido alguma coisa, que ele pode ter passado mal, já que ele está imóvel lá dentro. Então as pessoas na rua, os outros motoristas se aproximam do carro, batem no vidro e tentam falar com o motorista que está imóvel nesse carro que não avançou. E descobrem que ele ficou cego, assim, do nada. Enquanto esperava o farol abrir, esse homem foi tomado por uma cegueira branca. Era como se uma luz tivesse sido ligada dentro do seu cérebro e de repente tudo o que ele podia ver era um grande branco. Ele não entende nada, já que ele sempre teve uma visão ótima, ele nunca nem precisou usar óculos. E as pessoas também não entendem o que pode ter acontecido, elas desconfiam que talvez seja estresse, já que ninguém fica cego assim do nada. Então esse homem consegue uma carona para casa, onde ele espera a sua mulher, e juntos eles vão para um oftalmologista para investigar o que pode ter acontecido. O médico faz todos os exames, mas não consegue achar nada de errado. Então esse médico continua intrigado com isso à noite e decide se debruçar sobre os seus livros para investigar as possíveis causas para a cegueira desse homem. E quando ele está lá estudando, a mesma luz branca toma conta do seu cérebro e ele também fica cego. E é assim que começa a epidemia no livro Ensaios sobre a Cegueira. Oi, pessoa que está me assistindo, seja muito bem-vinda ao Ressaca Cultural. Eu sou a Mariana Ramiro e hoje, como falei, a gente vai conversar sobre Ensaios sobre a Cegueira, um dos livros mais conhecidos, mais aclamados, mais importantes do José Saramago. E se você não conhece o Saramago, antes a gente precisa fazer uma pequena introdução aqui. Esse daqui é o José Saramago. Ele é um escritor português que nasceu em 1922 e morreu em 2010. Antes de se aventurar no mundo da escrita e da literatura, ele trabalhou como serralheiro mecânico e também foi funcionário público na área da saúde e da previdência social. Mas ele era autodidata e aprendeu sozinho sobre história, filosofia, literatura e aos 25 anos publicou o primeiro livro dele. Bom, como a carreira literária dele é bem extensa, eu não vou abordar tudo aqui, mas ele acabou se tornando um escritor muito importante no cenário mundial. As suas obras sempre traziam críticas sociais. Ele ganhou o Nobel de Literatura de 98 e ele ficou muito conhecido pelo seu estilo único de escrita. Ele usava parágrafos longos com poucos travessões para delimitar as falas, a pontuação também é usada de uma maneira diferente na obra dele, e é comum nos livros dele o narrador conversar com o leitor, comentando sobre o que vai escrevendo. Então é sobre um livro desse escritor celebradíssimo, genial, disruptivo e questionador que a gente vai falar hoje. Bom, como eu já falei aqui na abertura do vídeo, esse livro vai apresentar uma epidemia. Com epidemia e pandemia, a gente infelizmente já tá até acostumado, né? Mas essa do livro é diferente da nossa. As pessoas infectadas ficam cegas e o contágio se dá de uma maneira muito rápida. Então, depois desses dois primeiros cegos que eu citei no começo, as autoridades são notificadas e pensam em uma estratégia para isolar essas pessoas e para diminuir o contágio, colocá-las em um manicômio abandonado. Então, as pessoas que já estão cegas e as pessoas que tiveram contato com elas são colocadas nesse manicômio, mas como o medo do contágio é muito grande, as autoridades decidem que ninguém vai poder entrar nesse lugar para ajudá-los. Até a comida é deixada numa área externa e essas pessoas infectadas que estão cegas precisam sair para buscar. Uma mensagem ressoa diariamente nos alto-falantes desse lugar para lembrar os internados que eles estão sozinhos. Mesmo sem enxergar, eles são os responsáveis pela limpeza do lugar, por incinerar todo o material que não vão usar, por enterrar seus mortos, se tiver algum, e pela organização social de lá também. Como o contágio é muito rápido e o medo das autoridades é muito grande, esse manicômio começa a encher cada vez mais e a comida e os itens de higiene vão ficando cada vez mais escassos e a organização social lá dentro vai ficando cada vez mais complicada também. Só o que eles fazem é tentar sobreviver mais um dia, na expectativa de que ainda tenham humanidade suficiente, apesar de tudo que fizeram e de tudo que viveram,
para poder retomar, voltar à vida caso um dia voltem a enxergar. No meio de tudo isso, só tem uma pessoa que consegue enxergar, que é a mulher do médico. Os personagens aqui não têm nome, então é o médico, a mulher do médico, a rapariga de óculos escuros, o primeiro cego, enfim. E ela não sabe o que fazer com esse privilégio, porque chegar perto dos guardas e comunicar que ela consegue enxergar poderia matá-la, porque os guardas têm autorização para atirar em todo mundo que se aproximar deles. E ao mesmo tempo contar para as outras pessoas pode fazer com que ela seja usada por eles, pode fazer com que eles fiquem bravos, talvez sejam violentos com ela, enfim, como ajudar sendo a única pessoa que consegue enxergar num mundo de cegos. Eu gosto muito de histórias distópicas e pós-apocalípticas que mostram o ser humano em uma situação extrema. Como reagem os seres humanos sendo colocados nessas situações extremas, sabe? O instinto de sobrevivência é mais forte do que sentimentos como compaixão, empatia. A lei que rege é a lei do mais forte. E no caso de ensaios sobre a cegueira em especial, a análise vai além, vai muito além, inclusive. A cegueira toma conta de todos, com exceção da mulher do médico e toda a frágil estrutura social e político que, de uma maneira ou de outra, nos mantém unidos, vai abaixo. Não tem mais governo, não tem mais instituições, não tem mais médicos, não tem mais nem eletricidade. As pessoas que cegaram longe de casa, por exemplo, elas não conseguem nem encontrar o caminho de volta para casa e ficam vagando pelas ruas. Como saber aonde encontrar comida, aonde encontrar água, para quem pedir ajuda, para quem rezar numa situação dessas? Às vezes, muitas vezes, a gente dá valor a coisas como cargos, como posses, mas eu adoro como esse tipo de história tira a gente da zona de conforto e faz a gente pensar em um mundo que, de repente, nada disso tem o menor valor. A sua profissão teria alguma utilidade se o mundo acabasse? Seus conhecimentos poderiam servir para algo? E o que faz da gente humano? O que nos torna humanos? E quando que a gente traça a linha entre humanidade e barbárie? E é possível voltar depois de traçar essa linha? Como seria o mundo se ninguém pudesse enxergar? E se a gente já estiver nesse mundo? Por mais que tudo isso pareça muito distante, a gente viveu uma pandemia, a gente ainda está vivendo uma pandemia. Pessoas estão sendo infectadas e estão morrendo, ainda estão, não acabou. Pessoas estão sendo obrigadas a se expor porque precisam trabalhar, porque estão passando fome, enquanto o trabalho informal e o desemprego aumentam. O número de bilionários e a fortuna acumulada por eles também aumenta. Enquanto as pessoas continuam morrendo de uma doença para a qual já se tem vacina, leis e normas que prejudicam o meio ambiente, que prejudicam a nossa saúde, que prejudicam e colocam em risco a vida de populações mais vulneráveis são votadas e são aprovadas. Pessoas desdenham da doença, imitam pessoas sufocando, ignoram medidas de prevenção e ignoram também a possibilidade de conseguir uma cura. O Saramago falou uma vez que nós estamos todos cegos, cegos da razão, porque usamos a razão para destruir a vida. A pandemia do coronavírus é diferente da pandemia do livro, mas eu acho que na verdade a gente não tá tão distante assim da cegueira que ele representa. E é isso, eu recomendo muito a leitura, mas vocês devem ter percebido por essa resenha que esse não é um livro leve, um livro fácil, não pela escrita, porque a gente se acostuma com esse estilo de escrita do Saramago, mas principalmente por causa da temática mesmo. Inclusive, aqui tem uma das cenas mais pesadas que eu já li, e essa cena envolve violência sexual, violência contra a mulher, então já fico alerta caso esse seja um assunto muito delicado para você. E se você já leu o ensaio sobre a cegueira, me conta aqui nos comentários o que você achou, o que você interpretou, o que você tirou desse livro. Se você não leu, tá aqui a minha dica. E não esquece de curtir aqui, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!